Então, gente, boa noite, tá? Meu nome é Marcelo, eu sou profissional de educação física. Enfim, o objetivo de eu ter feito o meu Instagram foi para informar as pessoas que não vão na academia, que querem treinar em casa, por algum motivo ou outro. Enfim, não vão na academia, né? Existe um dado que mais de 95% da população não vai em academia, então o meu conteúdo é direcionado para essas pessoas. Enfim, e ao longo do tempo eu também estou me adaptando com a rede social, nunca fui muito de rede social. O pessoal começou a me fazer pergunta. Bom, fazem bastante pergunta em relação ao exercício, eu consigo responder da melhor forma possível. Só que começou a vir muita pergunta sobre alimentação, nutrição, dieta, enfim. E como eu não sou da área, eu acabava não conseguindo ajudar as pessoas. Aí, por isso, eu resolvi convidar uma pessoa, uma profissional, uma nutricionista da área, que tenha o conhecimento para ajudar essas pessoas. Então, daí eu convidei a Kathleen para fazer essa live e tirar a dúvida, responder as perguntas do pessoal. Bom, agradecer a Kathleen por participar. E, Kathleen, pode fazer uma breve apresentação aí qual que é o teu atendimento, como que tu trabalha. Então, boa noite, gente, tudo bem? Meu nome é Kathleen, sou nutricionista. Hoje eu atendo o público em geral. Então, eu sou formada desde dezembro pela Universidade Federal de Ciência e Saúde de Porto Alegre, a UFSC. Hoje eu atendo na Materna, aqui em Guaíba, na Dental Link, e também atendo em Porto Alegre. Então, nesses momentos agora de pandemia, eu estou atendendo mais online. Eu tenho uma linha que eu gosto de seguir, que é uma alimentação mais intuitiva, uma alimentação mais comportamental. E eu queria agradecer ao Marcelo também pela ideia. Foi muito legal. Eu adoro trabalhar assim, porque o trabalho multidisciplinar ele traz muito mais resultado para o nosso paciente do que a gente trabalhando sozinho, né? Então, eu queria te agradecer a oportunidade, achei muito legal. E vamos responder essas perguntas aí. Assim, Kathleen, uma nomenclatura que é utilizada popularmente, dia do lixo, tu falou que tu faz uma abordagem assim, mais como é que tu falou? Desculpa aí. Comportamental. Comportamental, isso. Comportamental. Então, o que tu pode falar assim, para o pessoal de dia do lixo? O que eu vou te dizer, tá? Vou contar pro pessoal, vamos fazer uma analogia. O que é o lixo? Né? Pode me responder, Marcelo, vai. O dia do lixo... Não, o lixo. O que é o lixo? O lixo é o que a gente não usa mais que a gente não e que a gente mais, coloca... Né? Isso. Fora, que a gente, na verdade, não precisa mais. Isso, que vai fora que a gente não vai utilizar. Isso. Pensando que é uma coisa que a gente que o alimento é uma coisa tão prazerosa, que vai nos dar energia, que vai nos sustentar, que vai fazer o nosso corpo funcionar de uma forma adequada. A gente associar, às vezes, ele com o lixo, que é uma coisa que a gente não precisa, é o que acaba conturbando um pouco. Nessa questão não só da abordagem comportamental e de uma alimentação mais intuitiva para ser saudável, a gente acaba pensando que naquele dia, naquele momento específico, a gente pode comer tudo, né? Tudo a quantidades exorbitantes, porque a gente não vai comer em outro dia. Porque é o lixo. É uma coisa que a gente não vai repetir. Não é todo dia que a gente vai comer o lixo, né? Então, Sim. Isso acaba, de certa forma, atrapalhando num processo. Atrapalhando um processo de relação com a comida. Porque a comida, na verdade, ela vai estar ali todos os dias. A gente vai ter um delivery todos os dias para pedir, se for o caso, né? Então, a gente entender que não tem momento exato para a gente extrapolar, a gente comer. A gente pode comer em qualquer momento, né? E aí isso acaba trazendo uma liberdade maior. Quando a gente acaba tendo essa liberdade maior de se alimentar e de escolher por si só, a gente não precisa extrapolar, né? A gente come com mais prazer e acaba até comendo menos, talvez. Porque a gente não usa um dia inteiro para comer só o lixo. Entendi.
Então, isso é mais equilibrado. Então, quando eu vi a pergunta, né, se o dia do lixo pode, na verdade, a gente não deveria pensar que pode ou que não pode, e que a comida é lixo. Então, por isso que é legal da gente ver. A gente sabe que tem muitas abordagens que usam um dia como um dia livre, né? O dia livre do plano alimentar. E isso não tem problema. Mas a gente entender que esse dia livre não é pra gente comer tudo e em tanta quantidade. Que a gente pode ser livre na alimentação. A gente só segue o nosso plano. E algum dia a gente vai lá, vai comer uma pizza, vai comer um hambúrguer, vai... Agora a gente não tá saindo com os amigos, né? Mas vai sair com os amigos, vai tomar uma bebida. E no outro dia, vida normal, vida que segue. Então isso é o mais importante. Da gente entender que nada é proibido. A gente só tem que ter um pouco mais de equilíbrio quando a gente fala de alimentação. Então um ponto para o pessoal ficar ligado e prestar atenção é o equilíbrio, então. Uhum. Perfeito, Kathleen, perfeito. Bom, uma pergunta bem recorrente, que o pessoal faz bastante, é sobre alimentação para aumentar a massa magra, para hipertrofiar. A gente sabe que isso depende de um conjunto de fatores. Treinamento, alimentação, descanso, enfim. Em relação à alimentação, eu não sei qual termo tu utiliza, se é aumentar a quantidade diária de calorias, enfim, que dentro da tua abordagem, como que tu utiliza, o que poderia falar para o pessoal em relação ao aumento da massa magra e hipertrofia? O que a gente sabe, tá, da hipertrofia, e uma coisa que é importante aumentar o valor calórico. Então, a pessoa tem que ter um nível de treinamento de força, assim como também tem uma alimentação um pouco mais calórica. Então, uma dieta, digamos assim, hipercalórica. E que seja hipercalórica em todos os fatores. Então, vai ter uma quantidade de proteína, sim, mas assim como uma quantidade de carboidrato. Porque às vezes a gente acaba se equivocando e acaba tomando muita proteína, achando que é isso que vai ajudar, né, no ganho de massa. Mas, na verdade, o que mais, às vezes, ajuda é o carboidrato aliado à proteína. Então, a gente tem um valor alto de carboidratos, daí depende do peso da pessoa, da atividade física, que a gente tem os níveis, assim como o valor de proteína. E dentro da abordagem, a gente pode trabalhar de diversas formas. Então, às vezes, é uma pessoa que acaba consumindo muito pouca caloria. Por exemplo, uma mulher de 48 quilos, tá? Ela consome uma dieta de umas 1.200 calorias e para a gente fazer com que ela ganhe massa, ela tem que consumir quase 2.000, 2.200. É complicado, né, para o paciente, do nada, duplicar, triplicar o número de calorias, né? E até para adaptação. Então, o que é legal de fazer? É ir aos poucos, é ir acrescentando aos poucos, é ir fazendo receitas mais hipercalóricas do que um volume talvez muito grande, para uma pessoa que não consiga comer um volume alto. Assim como para uma pessoa que consegue comer um pratão de comida é bem mais fácil, né? Então a gente consegue colocar bastante caloria ali. Mas às vezes lançar a mão de receitas, às vezes até de suplemento, né? Se for necessário. Então ter uma dieta bem equilibrada, com bastante, né, caloria para aquele objetivo e para o ganho de massa magra, assim como proteína e gorduras e carboidratos. Bom, então, para quem quer aumentar a massa magra, não é só proteína, Não. E já está até linkado com a próxima pergunta que eu vou te fazer. Enfim, tem que aumentar o carboidrato também. Linkado, então, com essa pergunta, o whey protein, tu utilizaria em qual momento? Até tu explicou ali que vai aumentando aos poucos para a pessoa ir se adaptando de acordo com a alimentação, que vai modificar, né, quem quer aumentar a massa. Como tu utilizaria, então, como as pessoas podem utilizar o whey protein? Assim, o whey, ele é bem legal de utilizar, ele tem um aporte legal dependendo, né, da conformação dele. Mas, digamos assim, se fosse um paciente meu, tá? Eu utilizaria se ele não tivesse tempo de se alimentar.
Tipo aquela coisa assim, Tá. bah, nutri, não consigo, eu saio direto do treino pro trabalho. E aí a gente acaba usando o suplemento. Muitas vezes a gente usa o suplemento de uma forma, vai me ajudar, vai me facilitar. E daqui a pouco não tá te ajudando, né? Tu só tá gastando aquele dinheiro, porque a gente sabe que os suplementos de boa qualidade têm um valor, né, mais alto. Não é qualquer R$ 50 às vezes que a gente encontra. E daí a gente acaba gastando com vários suplementos e a gente não precisa. Então, a gente volta a dizer, né, o importante é de ter uma dieta equilibrada em todos os fatores para talvez até economizar. Com a comida a gente economiza mais. Mas, claro, se é uma pessoa que não tem tempo, não consegue, a gente usa, então, um suplemento, sempre de boa qualidade. O Whey Protein, ele tem respostas boas no corpo, diferente de alguns outros suplementos. Então, a gente pode dizer que na literatura a gente tem respaldo para utilizar ele. E dizer que ele vai te ajudar mesmo. Não, perfeito. Esclareceu a dúvida. Então, para o pessoal pessoal muito suplemento e antes de começar a treinar já se preocupa com suplemento. O suplemento, então, não é obrigatório. É só Não. caso ter essa necessidade, tu não ter tempo de ingerir um alimento, enfim, que não seja... enfim, um alimento normal que a gente come no dia a dia, né? Não precisa ir lá buscar uma outra opção. E a gente suplementar Enfim. muito, e suplementar às vezes errado, é prejudicial para o nosso organismo também, né? Então, por isso, a ideia de ter uma alimentação bem equilibrada, seja com um profissional nutricionista de qualquer linha, qualquer área, um esportivo, um clínico, alguém que trabalhe mais com abordagem comportamental, para ter uma segurança, né? Para a gente poder ter uma segurança e saber que não está dando qualquer coisa. A gente sabe agora, nesse período de pandemia, surgiu muitos multivitamínicos, né? Deu um boom, uma explosão do pessoal comprando. E às vezes com alimentação, e grande... Trancou, Kathleen. Pelo trancou em menos para mim, parte. trancou na parte que tu estava falando que surgiu um monte de suplemento agora, multivitamínico agora nessa pandemia, e que com alimentação, aí tu parou aí. Tá escutando agora? Agora sim, tinha trancado para mim a parte que tu me explicou aonde tinha parado. Tu tinha parado o seguinte, ó, que agora na pandemia surgiu um monte de suplemento multivitamínico, polivitamínico, enfim, e que com a alimentação a gente consegue suprir. Foi isso, né? Isso, era basicamente isso, porque na verdade a gente consegue suprir o aporte de vitaminas quando a gente tem uma alimentação bem equilibrada e com uma variedade de nutrientes, né, e de alimentos, a gente consegue suprir. Então a gente não precisa estar gastando e talvez colocando um excesso, né, no nosso corpo. Não, perfeito. E aí, Leite, tudo bem? Pessoal entrando, dando oi aí. É que a gente não consegue prestar atenção aqui. Sim, e dá oi pra todo mundo. Eu fico louco para dar... eu fico louco para dar um oi aqui, mas eu quero ficar prestando atenção. Não, e até falando do whey protein, que o pessoal utiliza muito, até o corpo ele tem uma limitação para sintetizar uma determinada quantidade de proteína, né? Então daqui a pouco tu tá gastando dinheiro e o teu corpo fora. Não tá sintetizando, tá colocando fora, né? Exatamente. Bom, agora a gente vai para outro assunto falando de emagrecimento. Eu vou pedir depois que tu fale especificamente uma dica, o que a pessoa que quer emagrecer deve fazer, mas pode ser um mito, e tu vai esclarecer isso, que a gente aumentar a quantidade calórica durante a noite, exemplo, jantar, pode prejudicar quem está querendo emagrecer. Então, de repente, tu pode falar sobre isso e dar uma dica de janta, ou se deve jantar, ou se não deve, aí para esclarecer essa dúvida, porque a maioria das pessoas quer emagrecer lá, perder 1, 2 quilinhos, ou o pessoal que precisa emagrecer mais, está com sobrepeso, né? Enfim. Então, assim, o que acontece, tá? O nosso corpo, ele tem aquele ciclo circadiano, que a gente fala de acordar e dormir, né? A gente tem, já sabe, estudos que demonstram que a gente vai lentificando um pouco mais. Então,
ao acordar, a gente tem um metabolismo muito mais ativo, tanto para absorver, né, nutrientes, e quando a gente vai dormir, ele está um pouquinho mais lento, mas isso não influencia na nossa... Se a gente for jantar, por exemplo. A gente volta naquela questão, se tiver tudo bem calculado, por exemplo, assim, o Marcelo, para emagrecer, digamos assim, ele precisa de uma dieta de 2.000 calorias, tá? Não interfere se o Marcelo dividir essas 2.000 calorias nessas refeições ao longo do dia, então em 6 refeições ou em 4, e não jantar. Ele vai continuar consumindo essas 2.000 calorias e ele vai continuar tendo resultado de perda de peso. Mas, claro, a gente tenta evitar alimentos muito, né, calóricos, digamos assim, de noite. Mas pela questão do sono, né? Mais pela questão do sono, de dormir bem. Então, uma dica de janta é sempre ter uma alimentação bem colorida. Como se fosse um almoço, digamos assim. Ou uma refeição que tenha mais salada, que tenha uma fruta. Talvez jantar um pouquinho mais cedo. Então, tipo, umas 7 horas da noite comer uma comida de panela e antes de dormir uma fruta. Tomar um chá, fazer uma batida de fruta, alguma coisa assim. Mas mais pela questão de dormir bem, tá? Não por especificamente não jantar vai acabar perdendo peso. A gente daí volta na questão de que se tiver tudo ali dentro do limite de calorias que é para aquela pessoa e para aquele objetivo, não vai ter problema nenhum. O importante é o equilíbrio. Voltamos no equilíbrio, eu acho que o equilíbrio é a chave da nutrição. O pessoal sempre quer um segredo. O segredo é o equilíbrio. Exato. O milagre é o equilíbrio, né? A receita milagrosa que a gente acaba esperando é equilíbrio. Só que, claro, não é uma coisa fácil, né? Quando a gente vai falar de nutrição, a gente tem vários fatores, né? A alimentação não é só a gente ingerir os alimentos, comer por si só. Alimentação é prazer, alimentação é tu estar junto, é tu recordar algumas lembranças. Então, tem alimentos que vão acabar sendo muito mais confortáveis pra gente comer. Às vezes, quando a gente tá meio para baixo, a gente procura comer um alimento que vai deixar a gente mais para cima. Então, é tudo isso, é um emocional, é uma saudade, né? Uma coisa saudosista. Então, a alimentação é muito mais do que o nutriente. Isso que é importante ressaltar. Perfeito, Kathleen, perfeito. Então, agora, o pessoal pergunta muito, 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 e eu acabo ficando limitado, que eu não quero me aprofundar numa área que não é minha, né? Tem uma limitação, né, entre educação física e nutrição. Claro que as duas estão interligadas. Sim, trabalham juntas, né? Mas, enfim, a gente acaba não tendo um conhecimento profundo para ajudar de uma forma mais efetiva. Enfim, para quem quer emagrecer, em relação à alimentação, o que tu poderia sugerir para o pessoal? Ponto principal aí para quem quer emagrecer. Então, o ponto principal, não vou falar do equilíbrio de novo, tá? O ponto principal seria a restrição calórica, mas não é aquela restrição que a gente tá consumindo X, 2.000 calorias e vai fazer uma dieta de 1.000, tá? É uma restrição calórica acompanhada. O ideal seria que a pessoa fosse num profissional, né, nutricionista, para que não seja um baque tão grande, para que o profissional consiga escolher o objetivo contigo. Às vezes a gente quer perder 5 quilos em uma semana. Então, não tem como, sim, né? Na verdade, tem como, mas se a gente fizer uma dieta muito maluca, a gente vai estar perdendo massa muscular, vai estar desidratando, e esses 5 quilos não é de gordura exatamente. Então, o ideal seria procurar um profissional para fazer uma restrição calórica, um déficit calórico. Então, a gente teria que usar X calorias, mas consumir menos do que elas. Além de, né, treinamento físico, que vai ajudar muito, né, no gasto calórico, no condicionamento. A gente sabe que a massa muscular gasta muito mais caloria do que a massa de gordura. Então, a gente ter, né, um aporte de uma massa muscular boa vai ajudar ainda mais nesse processo de emagrecimento. Outra coisa seria, né, outra dica, seria a gente se atentar um pouco mais, primeiro, tá, no nosso consumo. Então, a gente se atentar quando a gente está com fome. Sabe? Comer quando a gente estiver com fome. E não, às vezes, comer só por beliscar, porque tá aqui. Isso acaba prejudicando e, às vezes, o emagrecimento é bem pequeno. A pessoa quer perder 1 quilinho. E é mais por esse hábito, talvez, de beliscar alguma coisa, de não comer
um alimento X e daí quando comer, comer muito mais, porque acaba se privando. Então, são essas construções, né, de entender quando a gente está com fome. Será que é fome mesmo? Isso já ajuda bastante. Além do déficit calórico, um entendimento do próprio corpo, da sinalização que ele tem, né? Sim, eu sempre falo, né, que mais do que eu passar o exercício que vai aumentar a massa magra, que vai aumentar o glúteo, que vai aumentar a coxa, é a pessoa se educar e entender que existe um contexto e a mesma coisa com a alimentação, né? Não existe, o whey vai fazer tu aumentar a massa magra, não, existe vou voltar no equilíbrio. Existe uma construção, existe um equilíbrio. né? Uma construção de um equilíbrio para aquele corpo X. E sempre lembrar, né, Marcelo, que assim como na atividade física, a gente precisa ter uma individualidade, na alimentação também, né? Muito a gente acaba vendo receitas e, às vezes, dietas específicas que a blogueira fez, que tem na internet, que tem na revista, e não é individual, né? Não é para aquele indivíduo. E o quão importante é ser para aquele indivíduo para que seja uma coisa factível para ele, né? Para que ele consiga fazer, para que não interfira. Que nem a gente falou lá do treino em jejum, por exemplo, um diabético, não é tão bom ele fazer um treino em jejum. E aí daqui a pouco ele lê que eu vou perder mais, né? Vou perder mais caloria, vou acabar emagrecendo, vai fazer e aí acaba prejudicado, né? Então a gente tem que ter uma individualidade, a gente tem que pensar que o indivíduo é único para vários fatores, inclusive para alimentação e para o exercício físico, né? E a pessoa se conhecer ajuda muito, né? Uhum. Cada um tem uma individualidade, então tu acabar te conhecendo é importante. Bom, vamos ver aqui a próxima pergunta. Uma coisa que é muito divulgada nas redes sociais, na mídia, é água com limão. Os benefícios, se emagrece, diz que é bom para muita coisa. Enfim, para esclarecer essa dúvida para o pessoal, o que tu diz em relação a isso? Tá, então vamos fazer uma outra analogia, né? Não só água com limão, mas já surgiu água com bicarbonato, água quente de manhã cedo. Sempre tem a moda. E vários, né? Várias coisas. Voltando à história, não existe nada milagroso. Não existe nada que a gente vá tomar e vai facilitar, assim, 1000. O milagre é fazer atividade física, se alimentar um pouco mais saudável, né? Ter o déficit calórico e ter uma constância, ter um movimento constante, né? Tentar não oscilar, porque isso também atrapalha. Então, o que acontece? A gente acaba buscando o alimento milagroso, né? A receita milagrosa, e acaba consumindo. Só que, na verdade, não tem muita aplicabilidade. Então, nem água morna, nem água com bicarbonato, nem água com limão. Mas, daí a gente volta para aquela questão do treino em jejum. Se a pessoa se sente bem consumindo água com limão de manhã, não tem problema nenhum. Afinal de contas, o limão é rico em vitamina C, então a vitamina C é um antioxidante, então vai ajudar em várias funções do nosso organismo. Às vezes, né, a pessoa acredita tão fielmente naquilo que não tem porquê a gente mobilizar. A gente deixa a pessoa consumindo aquilo porque gosta, mas fazer com que ela entenda que, na verdade, não vai ser o ponto principal da vida dela, que não vai ser ela responsável pelo emagrecimento sozinha, né? Então, se a pessoa se sente bem tomando, não tem problema nenhum. Mas entender que não é isso que vai fazer o emagrecimento acontecer. O emagrecimento vai acontecer quando a gente tiver o conjunto dos fatores todos. Perfeito. Bom, o Matheus até colocou ali, Matheus também é professor, que é a constância, né? Que eu falo consistência, frequência no treinamento, na alimentação, né? Isso que também é a chave para te conseguir os teus objetivos. É o hábito, então, né? A gente ter um hábito é muito exatamente. importante. Terça-feira eu falei sobre isso, que a motivação é o motivo para a ação. De repente, para te começar, começar uma dieta nova, um treino novo, tu integrar um programa, é show de bola. Mas só que tem dias que tu não vai ter motivação, não vai ter um motivo para te fazer a alimentação que a Kathleen pediu, fazer o treino que o Marcelo pediu. Então, o hábito, né?
Então vira o E hábito. é o hábito, tu com vontade ou sem vontade, vai ter que fazer, vai ter que seguir aquela rotina, né? Fica mais mecânico, né? Digamos assim, fica, parece que se tu não fizer aquilo, teu dia não aconteceu. Então é mais essa consistência é o hábito. A gente começa bem isso, a gente começa às vezes super motivado e daí cria o hábito. E às vezes a gente não tá motivado a fazer, mas a gente faz porque é aquilo, a gente espera aquilo, a gente faz sempre, então agora não sei se a gente termina de Tá, responder ou se chegou mais uma pergunta aqui. Agora eu consegui. tá, não, beleza, mas vamos só. Acho que vai ser bem rápido aqui, só pra gente acabar essas perguntas. Depois, a Carol. Carol, a gente já responde essa pergunta, tá bom? Cat, falando em hidratação, quantos litros por dia que é o aconselhável a gente ingerir? O que a gente faz, tá, Marcelo? A gente sempre tem um cálculo básico, mas não é aquele cálculo de 2 litros para todo mundo, né? A gente pode utilizar de 20 ml até 45 ml por quilo de peso da pessoa. Então, volta aquela questão da individualidade, né? Vai ter pacientes que a gente vai acabar restringindo um pouco mais de água, porque tem alguma comorbidade específica, e pessoas que a gente pode colocar muito mais água. Então, sempre digo assim, tá? O que eu acabo sempre utilizando, de 30 a 35 ml de água por quilo de peso. Então, pensando, né? Da gente, eu quero saber mais ou menos quanto que eu teria que tomar de água. De 30 a 35 ml por quilo de peso que tu tem no momento. Não, perfeito. Perfeito. Então, vou mais uma pergunta rapidinho. Existe um alimento que pela manhã, pessoal que é adepto aí ao jejum, né? Tem a seguinte explicação, que a gente acaba utilizando mais gordura como fonte de energia, por isso fazer o jejum mais prolongado. Existe um tipo de alimento que eu acho que prejudicaria de manhã? Bom, já respondeu essa pergunta, né? Falando do equilíbrio. Mas existe aí, o que tu pode falar a respeito disso? Se existe um alimento que te prejudique tu comer de manhã? O que eu diria, tá? Um alimento específico que iria nos prejudicar seria os ultraprocessados. Então, aqueles alimentos que a gente acaba comprando e tendo muitos ingredientes que a gente nem sabe o que é, tá? Então, seriam os alimentos mais que prejudicariam mais. O ideal de café da manhã é mais fácil a gente dizer o que seria melhor de café da manhã. Sim. Então, seria boas fontes de gordura, boas fontes de carboidrato e de proteína. Então, uma fruta, uma porção de, né? Uma porção de fruta que a pessoa goste, um pãozinho ou, né, uma tapioca, alguma coisa assim que é fonte de carboidrato. Um ovo, um abacate, né, como porção de fruta que tem as gorduras boas e assim por diante. Então, a gente ter uma alimentação ali pela manhã, pelo menos mais equilibrada, que tenha todos os nutrientes que vão fazer o nosso dia começar bem, sabe? O corpo começar a funcionar direitinho. Então, uma porção de fruta, uma porção de uma gordura boa, sendo um azeite de oliva feito no ovo, sendo no pãozinho em cima, um azeite de oliva tostadinho no pão. Coisas, um tofu para quem é vegetariano, né? Então, coisas assim, que a gente tenha mais... O café da manhã, às vezes, fica muito monótono com o pão e o café com leite, né? Então, às vezes, ter outras fontes de alimentos ali. Perfeito, Kathleen, perfeito. E aí, Raniele, tudo bem? Agora vamos responder, então. Acho que faltam uns, deixa eu ver, uns 10 minutos aqui, eu marquei o tempo. A pergunta da Carol. Qual a sua opinião sobre dieta de jejum intermitente e a dieta que é a mais comum de 3 em 3 horas? Tá, então... Eu acho que tu já respondeu essa de 3 em 3 horas, mas enfim. O que acontece, tá? O jejum não seria para todo mundo. A gente teria que ver bem como o paciente tá em relação aos alimentos e como que ele vai se portar quando, digamos assim, terminar o jejum. Às vezes a gente fica, né, faz o jejum e quando vai quebrar o jejum, que é o momento que termina ele, a gente acaba comendo alimentos muito mirabolantes, então fazendo uma refeição até muito mais calórica do que seria se a pessoa não tivesse de jejum. Então isso não é bom.
Mas existem protocolos de jejum que funcionam para algumas pessoas. Então, a gente volta na individualidade, né? Vai ter que ter a análise inteira daquele indivíduo. Se ele vai conseguir fazer, se vai ser tão prejudicial ou se vai ser mais benéfico. Então, a gente põe na balança. Essa dieta mais comum, de 3 em 3 horas, também é outra coisa que já vem caindo por terra ao longo dos anos. Porque, na verdade, o que acontece, tá? A proposta da dieta de 3 em 3 horas seria para a pessoa consumir mais alimentos diferentes. Então, ela ter uma refeição de café da manhã, um almoço, né? Ali, entre o café da manhã e o almoço, uma fruta. Depois do almoço, uma outra porção de fruta, uma janta e uma ceia, tá? Para a gente poder incluir uma variedade de alimentos que naquele dia e para aquela pessoa a gente consegue atingir os objetivos e o aporte de nutrientes, vitaminas e minerais. Então, essa era a ideia anterior da dieta de 3 em 3 horas. O que acontece hoje? A gente sabe que talvez é muito melhor para a pessoa consumir quando ela sente fome. Então, comer naquele momento que a barriga vai pedir a comida, que a gente vai sentir o estômago roncar um pouquinho, vai se sentir desconfortável. Pode ser, então, uma alimentação que tenha 3 refeições naquele dia, se estiver bem equilibrado. O mais importante é ter todos os nutrientes naquele dia. Então, às vezes, a gente tem que dividir a alimentação da pessoa para incluir fruta, para poder incluir mais verduras, né? Fonte de cálcio, então, às vezes, um leite, um queijo, alguma coisa assim. Então, esse é o ideal, que a gente consiga, conforme a individualidade da pessoa, atingir tudo isso. Então, a pessoa vai comer de 3 em 3 horas, ou não, essa aqui vai fazer 2 refeições no dia, vai fazer 3, então, mais individual mesmo. Não, perfeito. Bom, gente, se alguém tiver uma pergunta, a gente tem um tempinho ainda, já está finalizando já. Acho que perguntaram sobre o beiju. Tá. Então já... Isso. O que acontece? A mesma história, né? Nenhum alimento específico engorda. Vão ter alimentos que são um pouco mais calóricos. Então, a gente, dependendo daquele objetivo daquela pessoa, a gente tem que usar menos dele. Então, por exemplo, assim, a farinha de beiju. Uma pessoa que talvez precise de uma dieta com uma restrição um pouco de calorias, a gente não vai usar, em vez de 4 colheres de sopa, vai usar 2. Entende? Então, nenhum alimento específico vai fazer tu engordar, sendo que ele esteja naquele teu contexto bem calculado, digamos assim, para ti. Então, a gente volta naquela história de que nenhum alimento específico vai engordar se ele estiver bem colocado ali naquele teu momento, em dieta, enfim. Perfeito, Kathleen, muito bom. Bom, se o pessoal não perguntar, vou fazer uma pergunta assim que o pessoal faz bastante. Eu não vi mais nenhuma pergunta, pode ser a tua. O pessoal tem muito... Bom, quantos quilos eu posso perder, exemplo, por semana, por mês, se existe isso aí? Eu acredito que vai da individualidade de cada um. Tem gente que vai ter uma resposta mais rápida, tem outras pessoas que vão ter uma resposta mais lenta. Isso vai depender muito da individualidade biológica de cada um. O que tu pode falar sobre isso? Uma perda de peso assim mais sustentável, a gente pode pensar por mês que seja de 800 gramas até 1 quilo. Então, é uma perda de peso que cientificamente ela é bem sustentada. Mas, claro, é bem isso da individualidade. Vão ter pessoas, principalmente os homens, tá? Se a gente comparar, querendo ou não, o homem com a mulher. Às vezes o homem perde muito mais peso do que a mulher. Mas pela identidade biológica do que acontece. Então, tem pessoas que vão ter muito mais facilidade e vão perder peso muito mais rápido do que outras. Mas seria ideal que a gente perdesse até 1 quilo por mês, para que seja uma coisa que tu vai conseguir sustentar. Às vezes a gente perde 5 quilos em um mês e acaba ganhando 6 no outro. Então, o ideal é que seja uma coisa mais equilibrada ali, sustentada, para que aquele indivíduo possa manter essa perda de peso. Sim, a agressão pro corpo também, daí perde, ganha, e imagina. Uhum. Bom, o Fábio perguntou agora se alimentos termogênicos é mito ou verdade? Então, o que a gente pode dizer? No momento, na literatura, ainda é mito, tá? Ainda é mito.
A gente sabe que, por exemplo, a cafeína, ela ajuda na questão do exercício, não termogênica. A gente tem a canela também, que ela ajuda, mas mais pela composição do alimento, e não porque ela vai... O termogênico em si, ele aumentaria o nosso metabolismo, a nossa taxa metabólica. E, a princípio, nada aumenta a nossa taxa metabólica, a não ser a composição corporal. Então, a gente ter mais músculo vai fazer com que a gente gaste mais energia do que se a gente tivesse mais gordura. Mas os alimentos podem ajudar na composição, por ele, a composição dele fazer com que ele seja absorvido mais rápido ou mais lento, tá? Mas nada assim, em taxa metabólica basal ainda não se existe comprovação de que o alimento vai aumentar ou vai diminuir. Tá bom, então. Ô, Kathleen, eu acho que então pro pessoal que me segue, que tá na live, seguir a Kathleen. A Kathleen tá atendendo online, então tem muita gente de fora que segue, que não é só da região aqui. Se precisar de atendimento online, segue a Kathleen, chama ela lá. E, de novo, fala aí onde tu trabalha, Kathleen, para o pessoal saber. Tá, então, no momento eu trabalho na Materna, na Dental Link, também aqui em Guaíba, que são ambas aqui em Guaíba, e em Porto Alegre, na Dona Laura, aí num outro consultório. E atendendo online agora, nesse momento que a gente está. Então, online trabalho em qualquer... Trabalho no meu escritório. Perfeito. Então, o pessoal que quer uma orientação de uma profissional aí top no online pode também ter esse atendimento. Então, acho que vamos finalizar aqui, que falta pouco tempo, porque daqui a pouco a gente se perde um tempo, cai a live, e daí para voltar, para se despedir do pessoal, para agradecer a todos que estiveram aí conosco. Então, gente, agradecer a Kathleen novamente, muito obrigado por aceitar o convite e esclarecer a dúvida do pessoal. Obrigado a todos aí que estiveram conosco aí essa hora aí. Então, muito obrigada. Para aprender mais sobre alimentação, tá? Então, eu também vou agradecer muito de bom. novo. A ideia foi, te falei lá do início, muito legal. É muito legal quando a gente trabalha, né, em conjunto. E eu adorei. Já estamos pensando na próxima, eu já estou te dizendo por ti. Tá, então vou me preparar, então. Aí muito tu obrigada. me faz as perguntas. Aí eu te faço as perguntas, tá? Vamos trocar. E agradecer a todo Tá mundo bom. que participou. As perguntas foram ótimas, eu espero ter esclarecido a dúvida de todo mundo. E quem ainda continuou com dúvida, pode me chamar, que eu respondo. Tá bom, então. Tá? Então, tchau. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau.